Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rorico. Eu tenho uma palestra para apresentar para vocês. Na verdade, eu dividi as experiências, os insights, as dicas. E queria agradecer a presença de todos nessa palestra. Fiquem à vontade para perguntar, enviar e-mail, enviar mensagens, que assim que eu as receber, eu vou respondê-las. E tem meus contatos aqui embaixo, meu e-mail, onde você pode me enviar mensagem também por e-mail ou mesmo por WhatsApp. Gostaria de agradecer também a Marinês e o Fernando Artigas pelo convite para eu participar deste congresso sobre carreira feminina. Fico muito feliz pela oportunidade de estar com vocês e essa palestra ela está baseada no livro, no e-book, que eu sou coautora junto com outras profissionais e executivas, falando sobre a carreira feminina em tempos de empregabilidade 4.0, que seria o mesmo nome da palestra. Este e-book ele está disponível na minha página dentro do portal do Congresso para fazer o download e compartilhe na sua rede. Da mesma forma, essas informações que estão contidas na palestra, que eu vou conversar um pouco com vocês, também faz parte do Hub Mulher, em que é um coletivo de mulher que eu também estou junto com elas, onde a gente fala muito, traz informações, compartilha sobre a carreira feminina. Bem, a nossa agenda aqui ela está pautada em desafio da carreira feminina, ou seja, ele começa pelo autoconhecimento e propósito. Outro ponto é eu posso, o empoderamento e também o equilíbrio. Nós, como mulheres, temos vários papéis e por isso a gente tem que entender em que momento, e às vezes a gente até vai mais para um lado do que do outro, tem que entender como a gente consegue fazer esse equilíbrio. Não é fácil, de fato. É por isso que a gente coloca algumas dicas para a gente sempre estar lembrando disso. Outros pontos, e para finalizar, dicas e insights. A gente tem aqui modelos e experiências para compartilhar com todas vocês. Dentro disso, o que a gente pauta muito é a mudança. A mudança, ela faz parte da nossa vida, hoje mais do que nunca. E o que não muda hoje, né? E nesta velocidade enlouquecedora. Tanto é que eu compartilho com você um soneto de Camões que sempre está comigo, que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e de fato, lá em 1800, quando ele colocou, é totalmente verdadeiro e hoje ainda é muito atual, né? Apesar de ser muito antigo, assim como o que a gente vê de Heráclito, onde em 540 a.C., ele já falava, nada é permanente, exceto a mudança. E a gente, hoje em dia, está muito mais à mercê dessa transformação, à mercê das mudanças em alta velocidade, porque a gente está num ambiente muito volátil, nesse mundo incerto, complexo, altamente complexo, pensamentos diferenciados, ambíguo, e por isso que a gente tem uma oportunidade enorme graças a essa transformação, graças a essa complexidade. É claro que nada vem de graça e a gente tem muito trabalho a fazer e a gente precisa entender como é essa mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade, mudar o mindset, ampliar o nosso repertório, aumentar a nossa empregabilidade através de entender quais são os desafios que esse mercado precisa, qual o desafio, quais são os comportamentos que nós como profissionais, nós como mães, nós como pessoa, nós tem necessidade de reconhecimento, o que a gente precisa saber. E além da mudança e toda a transformação digital, a gente tem outros desafios que seria maternidade, família, nós mesmos, nós gostamos de ter uma vida boa. Além de tudo, tem o gap de desigualdade de gênero. Tudo isso para a gente rechear um pouco e temperar a nossa vida, que tem bastante de volátil, tem bastante de incerto e muito complexo de fato. Por isso que a gente tem um antídoto.
É claro, essas são os jargões, o que a gente sempre fala, a gente tem que ter uma visão, a gente tem que ter um entendimento, a clareza do que está acontecendo e temos que ser ágeis. Ágeis não é somente na questão de ágil, não é somente na questão de metodologia, mas principalmente nesse pensamento ágil, em como ser pragmático, em como a gente entender de uma forma simples, em como a gente trabalhar na simplicidade. E nada melhor do que a gente aproveitar de todas as gerações que estão com a gente, trabalhando com a gente, ou se você está numa empresa, ou se você é um empreendedor, você trabalha com várias gerações. E por que não a gente, de todas as idades, nós aqui mulheres, de todas as idades, podemos aprender com todas as gerações. É claro que a forma de falar é diferente. E por isso que a gente tem essa gama de formatos. Então, não só a gente vai aprender, mas também a gente tem uma forma de atender às gerações. E por isso que a gente está aqui falando dos desafios e das mudanças. Eu só quero compartilhar com você, quando a gente fala em mudança, a gente tem que entender esse processo. E o processo, ela passa por uma jornada de uau, eu gosto, eu quero fazer a mudança. Sem dúvida nenhuma, quem gosta de desafio quer mudar. E é importante entender que ela tem a curva em U, onde a gente tem alguns altos, depois vários baixos. E aí o momento em que momento que eu consigo saber que eu vou para o alto, ou seja, ou quanto tempo eu fico lá no Vale do Desespero. E nessa jornada de mudança, o que é importante entender conhecendo todo esse processo? É entender o quanto você vai ficar lá no Vale do Desespero, lá na parte de baixo dessa curva em U. Não é fácil, muito importante ter muito forte o seu propósito, o seu objetivo, ser persistente, perseverante e, obviamente, buscar ajuda ou ter alguém que você possa contar nesse momento para te tirar desse vale do desespero e galgar para o outro lado, onde a gente vai para um outro patamar para a mudança, o salto quântico, como eu coloco aqui. E quando você começa a subir essa montanha, até as pedras, elas se transformam em degraus. Só uma analogia com a escalada é usar o que você vê na frente de uma montanha para escalar e escalar. De fato, com o seu corpo, sua alma, seu espírito, sua vontade, seu propósito, e ela é trabalhosa. Até você começar a perceber que está chegando ao topo. E você percebe, vai sentindo que você está conseguindo fazer entrega do seu projeto, entrega do seu empreendimento, entrega na vida pessoal, entrega para sua família. O que é entrega para sua família? É uma atenção a mais, é estar junto com eles, no presente. E de repente, uau, cheguei lá, como mágica. Quando você chegar lá, as pessoas que estão por fora vão te falar: nossa, como é tão fácil chegar aqui? Só que, na realidade, foi todo esse processo de jornada da mudança, né? Conhecendo a jornada da mudança, então a gente embarca no desafio da carreira feminina. Temos várias. Somos profissionais, somos pessoas, nós temos vontade, nós temos expectativas e algumas embarcam em maternidade. E, de fato, é uma grande mudança pessoal, profissional, no ambiente, na família, tudo. Entender também que existem gaps de desigualdade, na desigualdade de gênero. A gente, muitas vezes, nós somos porto seguro da família, com certeza com os filhos, e nós temos vários papéis. Ou seja, nós temos vários papéis ou tentáculos como povo. Nós queremos ser reconhecidos e quebrar esses rótulos. Temos vários paradigmas conosco e do próprio ambiente e da própria empresa ou da corporação ou mesmo dos locais que a gente frequenta. Como mulher, temos vários paradigmas. Como pessoas, nós já temos, né? E nós queremos nos empoderar. Essa é a nossa vontade. Sem dúvida nenhuma, são vários desafios que a gente quer transpor daqui para frente. Nós queremos gerir a nossa carreira, queremos tomar decisões e mesmo com todas essas incertezas que existem no mundo, a gente precisa tomar decisões, tanto em casa quanto nós mesmos, para nós mesmos, assim como na empresa.
Fazer escolha, isso virou padrão. Temos que fazer escolhas em cada momento de nossas vidas. E, por fim, aprender como fazer o tempo trabalhar para nós. Esse é um grande desafio, de fato. Então, eu sei que a gente pode, eu posso. Como que a gente faz isso? Pelo empoderamento. A primeira coisa na gestão de mudança e no empoderamento, no desafio para a carreira feminina, é o autoconhecimento. É conhecer suas competências, olhar para dentro, entender sua habilidade, como você está lidando com a situação, as suas atitudes. E, de fato, dói. Dá um trabalho, dói mesmo, e às vezes é difícil olhar para dentro, mas é importante. Melhor você olhar para dentro do que as pessoas olharem para dentro de você e te mudarem. Então é melhor você se desconstruir para reconstruir. E aí, às vezes não é fácil fazer sozinha. Vamos buscar ajuda. Tem coaching, tem mentores e também, às vezes, alguma coisa mais crítica, pode ir ao médico e tudo mais. Bem, buscando ajuda, ou você conseguindo fazer sozinha, e não tem nenhum problema de não conseguir fazer sozinha. Ainda bem que a gente tem nossa rede de ajuda, isso é muito importante. A gente tem que estar atenta também aos pensamentos, aos nossos pensamentos, porque como a gente pensa, é como a gente sente, e aí é como a gente age. Para a gente tomar rédea desse pensamento, é entender como você pensa e como os pensamentos voam. Os momentos em que você se perde. É importante entender. Então, nesse momento, a gente está falando de autoconhecimento. A gente tem que entender nossos gatilhos, nossas emoções. Elas vêm e vão, e elas estão de acordo com o que a gente aprendeu lá no passado até distante, lá na nossa infância. Tem vários modelos, vários comportamentos, várias emoções que vêm quando tem alguns gatilhos. Isso é importante vocês identificarem. Identificando isso, é claro que você não vai barrar, mas você vai entender e você começa a trabalhar e gerenciar a emoção, e gerenciar o seu comportamento, o seu pensamento e começar a mudar. Parte a parte, pouquinho a pouquinho. E a partir daí você começa a desenvolver novos comportamentos e desenvolvimento. Dentro desse empoderamento, outro tópico muito importante é você entender a sua paixão. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? O que você gosta de fazer? O que te faz feliz? É só pensar naquele momento em que você lembra que você de repente fez, passaram-se dias, você não percebeu, não teve cansaço e você apenas entregou, ou não é apenas, de fato, entregou valor a outra pessoa, a uma empresa, a você mesmo, é o que faz o seu coração pulsar muito mais forte, o que te faz feliz. E é a partir daí que você começa a se reinventar, quebrando vários paradigmas seus, dos outros, do mercado, da empresa, e assim vai. E nesse momento, quando você fala da sua paixão, não podemos esquecer que a gente tem uma rede de relacionamento. E por isso que a gente amplia a rede de relacionamento. Às vezes a gente tem um paradigma que eu não consigo fazer uma rede de relacionamento crescer, porque às vezes eu não tenho um portfólio, eu não tenho um speech, eu não tenho uma fala legal. São os meus paradigmas, por exemplo. Então, entender isso significa o autoconhecimento e começar a empoderar-se da sua carreira. E é importante que, quando a gente fala em carreira, quando a gente vai olhar um trabalho, um novo empreendimento, a gente, quando lê a lista dos pré-requisitos, nós entendemos que eles são pré-requisitos. E, na realidade, eles podem ser desafios. E por que não desafiá-los e ir para frente? Ou seja, tentar. E por isso que a gente tem que entender os nossos papéis. A gente tendo o autoconhecimento e entendendo nossos papéis, nossas possibilidades através dos desafios, daquele emprego que eu quero, daquele empreendimento que eu sonho, ou mesmo da minha vida pessoal que eu quero ser mãe, quero ser alguém que quero ter um legado. Então, reconhecer esses vários papéis que você tem e a cada momento você está trocando de chapéu. A
Cada momento você está naquele clique. Mudei e eu tenho que ser diferente. E para ser diferente, eu preciso entender que comportamento eu preciso para aquele papel, para que linguagem eu preciso. E é esse o grande empoderamento. Quando você começa a ter esse controle, consegue entender em que fala você tem que entrar, e às vezes a fala pode ser mais tranquila, pode ser mais agressiva. É claro, você vai mudando o seu tom. E para fazer tudo isso, é fácil? Precisa de planejamento. E não é aquele planejamento onde, nossa, agora eu vou ficar 10 horas planejando, vou ficar uma semana. Não. Você pega um papel, ou você pega o computador, pega o smartphone, ou pega o tablet e começa a construir. Que papel que eu tenho? Coloca todos os papéis. Ou os principais papéis que você gostaria de fazer o planejamento. Colocar uma meta realística ou realista. Um objetivo bem realista. Curto prazo. O que eu quero amanhã? O que eu quero semana que vem? O que eu quero daqui a um mês? Vamos começar assim. Amanhã e semana que vem. Vamos começar pequeno, fácil. Começa a colocar num plano de ação, em tarefas, em atividades. Coloca uma data tangível, senão você se frustra demais. Vamos começar com o que eu consigo. Amanhã eu quero acordar meia hora mais cedo. Amanhã eu quero falar em público. Amanhã eu quero fazer aquele telefonema para ampliar meu network. Então, são essas as tarefas. A partir desse plano, vamos experimentar. Errou? Sem problemas. Que bom. Errou, experimentei, aprendi, vou de novo. E a gente vai experimentando. Desta forma, você não se frustra. Desta forma, você corrige rápido. Erre rápido e corrige rápido. Isso sim é você ter a agilidade. E para todos esses papéis que a gente tem e todos esses planos que a gente quer fazer, a gente precisa ter equilíbrio na vida. Porque senão a gente vai muito para o profissional, vai muito para o pessoal, fica muito na família. Chega um momento que a gente olha para trás e pensa: e aí? O que eu entreguei? O que eu tenho? Nossa, deixei de fazer. Você se sente muito frustrado, você sente uma perda. Para não sentir tudo isso, vamos aproveitar o que temos na mão. O que nós temos na mão? Usar a tecnologia a nosso favor. Todo mundo tem smartphone. Ou se não tem smartphone, tem alguma agenda eletrônica no computador, no notebook, ou mesmo um caderno. Por que não? Não é? Então, fazer as suas anotações e nem sempre ter um lembrete. Usar o relógio como lembrete, usar o celular como lembrete, porque a vida é muito rápida. Ela muda e você tem interações de informações de todos os lados. Ela é muito, muito complexa, rápida e você precisa decidir muito rápido. E para isso, use a tecnologia a seu favor. Se você trabalha numa empresa que tem possibilidades de conexões via videoconferências, telepresença, aproveite. Ela encurta esse espaço de tempo, ela encurta a distância, ela faz conexão. Aproveite esse benefício. Se você tem um smartphone com uma base de dados, por que não usar o Skype? Por que não usar outro tipo de conexão de dados onde você consegue falar em vídeo com outra pessoa? Até próprio WhatsApp, que está tão na moda e está tão usual. Tem outras tecnologias, outros apps que você pode utilizar a seu favor. E só atenção para não virar escravo desses aplicativos. E aí, para não virar escravo, qual é o ponto? É a descompressão, saber o momento de descomprimir. Quando você percebe aquele peso, percebe que está um pensamento muito ativo e de repente você precisa descomprimir. E aí você tira o detox de toda essa tecnologia, algumas horas, um ou outro dia, e de fato mergulha no que você gosta. Isso é importante saber esse gatilho. Outro ponto importante para equilibrar a vida era estar presente no presente. Presente no presente, por que isso? Muitas vezes a gente se vê olhando para trás e pensando: ai, não fiz. Você começa a entrar naquela ruminação ou reclamação consigo mesmo de que eu não fiz, eu deveria ter feito, e agora eu quero tentar recuperar esse tempo perdido. Bom, se está perdido,
Se ele já foi, a gente não o recupera, a gente não fabrica tempo, mas o que a gente pode fazer é aproveitar o tempo agora para depois, lá na frente, não olhar para trás e ter o mesmo comportamento de eu não fiz, eu não queria, e aí fazer o quê? Não dá. Ou seja, presente no presente daqui para frente, o passado já foi, não se muda. Se fez alguma coisa, vamos lá, vamos resolver com aquela pessoa, com aquela empresa, consigo mesma, comigo mesmo, com quem for. E o amanhã. Como você fez o planejamento, você estando no presente você já está trabalhando para o amanhã. E sem dúvida nenhuma vai ter uma entrega. E se você perceber hoje, porque você está atenta no hoje, na atividade do hoje, você percebe que vai ter um risco para aquela entrega do seu plano, você já muda, você já repactua, você já conversa, se for uma empresa ou um projeto, você marca uma reunião e repactua projetos, objetos, você muda a forma, tem um plano B, tem um plano C, tem um plano D, justamente para você modificar o amanhã, e modificando o amanhã, o amanhã vai virar ontem, o ontem ficou bom, porque você entregou, você repactuou, você fez o seu plano acontecer, ou seja, a sua carreira na sua mão. Outro ponto importante é reconhecer o processo de mudança. E a todo momento a gente está nesse processo de mudança. Lembra lá atrás que a gente falou sobre a jornada de mudança? Pois é, a gente precisa estar com ele sempre em pauta, porque a mudança ela vem e vai. E ela é um ioiô, ela vem e vai, vem e vai. E para isso a gente precisa apenas estar alerta de como funciona o processo de mudança, porque na primeira vez, sem querer, eu estou negando a mudança. Sem querer. O sem querer é pensar, por exemplo, é um pensamento muito simples. Por que está falando daquele jeito? Por que tem que mudar? A gente está indo tão bem. Já fiz isso há muito tempo, 20 anos. Por que agora? Vamos embarcar no novo. Vamos só, ok, vamos ouvir. E aí, entender, perceber, compara o que você tem com o que está vindo. E, bom, desapega. Vamos desapegar. Desapegando, a gente muda. E quando a gente muda até para um plano diferente e muito benéfico. E aí tem a dica, que é ser sempre beta. Dentro do livro, uma das autoras fala sobre isso. Estar sempre beta, quer dizer, experimente todos os dias. Vamos nós mesmos fazer as nossas experiências. E por que não? Vamos ser adaptativas, vamos nos adaptar e olhar para o futuro também estando presente no presente. E aí é importante para estar presente no presente saber quais são os papéis que você está desempenhando naquele momento. Você está com a família, você está com os filhos, você está com alguém, você está no trabalho, e no trabalho está em reunião, e em reunião é fatal. A gente não está no presente, porque tem muita reunião. Quantas reuniões a gente não faz por hora? Porque, às vezes, eles se encavalam e não dá tempo. E você fica no seu gadget, você fica no computador, dentro de uma reunião, alguém falando. Bom, se a gente estivesse presente no presente, será que a reunião não duraria menos de meia hora? Ou até 15 minutos? Para resolver o assunto que tem que resolver? Essa é uma provocação para a gente pensar o que pode melhorar na quantidade de reuniões que a gente tem quando a gente fala de trabalho. O mesmo de reuniões familiares. Às vezes a gente provoca reuniões familiares muito protocolares e às vezes estressa todos. Vamos ser mais simples. É claro que a gente precisa, de fato, algumas reuniões para a gente fechar o tema. E nesse momento, quando a gente fala em equilíbrio, a gente fala em papéis, a gente fala em benefícios, a gente precisa estar atento em alguns pontos. Alguns pontos seria cuidado com os ladrões de tempo. Se a gente está fazendo com que o tempo trabalhe para a gente, aquele tempo que eu passo reclamando é o mesmo tempo que eu passo solucionando. Aquele tempo que eu passo no meu gadget a mais dentro de uma rede social, ele pode ser transformado
em um tempo com a família, ou comigo mesmo, com meus amigos, ou mesmo passeando, ou por que não meditando. Outro ponto para a gente atentar é o automático. Quando a gente fala em mudança, a gente está saindo de uma situação A para uma situação B. Quando a gente faz isso, a gente tem um novo hábito. Quando a gente tem um novo hábito, significa que ele entrou em piloto automático. É claro que, nesse momento, como você tem a sua carreira na sua mão, você se atenta a esse piloto automático. Ele é o piloto automático que eu quero que ele perdure. Então, você sempre está no momento de avaliação e autoavaliação. Se sim, segue. Se não, só toma cuidado de esse piloto automático, ele está sendo benéfico para mim, para as pessoas que estão ao redor, para o mercado, para os meus resultados, está gerando valor? Essa autoavaliação sempre é importante de tempos em tempos para você mudar seus hábitos ou o piloto automático, tá? E se precisar de ajuda, tem os mentores, tem os coachings também. E algumas dicas e insights para a gente se empoderar da nossa carreira dentro daqueles desafios é ter fluência digital. Fluência digital não é só mexer no smartphone, mas sim compreender esse mundo complexo, compreender as conexões que existem, compreender como as várias informações chegam, e aí a gente tem fake news também para a gente ficar alerta, entender a desigualdade de gênero, entender, não sofrer, né? Mas entender que existe e tomar ações para isso. Existem várias formas que a gente consegue mudar a nossa carreira. Tem empresas que têm, tem empresa que não tem, mas você tentem aonde tem políticas de igualdade de gênero, onde tem mulheres na liderança, praticar a sororidade, onde a gente, junto com outras mulheres, a gente consegue, de uma forma de rede, apoiar e até trocar experiência de como chegou lá ou de como não chegar lá. Né? Tem várias lições aprendidas também, várias experiências. Entender o modelo e a cultura da empresa e se dentro daquela empresa ou dentro do empreendimento tem um equilíbrio de qualidade de vida. Né? Se tem recursos humanos e se tem também programas de mentoria e de coaching. Outro ponto importante dentro da estratégia da sua carreira é fazer escolhas, saber o que você quer e, para isso, se empoderar. Entender que, de fato, é você o responsável pela sua carreira, pela sua história, pelo seu legado. E tome responsabilidade para si, mude a mentalidade, mude o que sente, faça o que gosta, porque na hora que você mudou a mentalidade, faz o que gosta, na hora a ação já vem. Ela vem automaticamente, porque você tem um planejamento estruturado, como a gente falou lá atrás, e a gente está compartilhando sempre com as mulheres, pessoas, homens, todos mais experientes que a gente. E, sem dúvida nenhuma, é muito importante ter essa rede de ajuda. Não é ruim, não é um erro pedir ajuda. É claro que tem momentos e momentos, e saber que momento para cada coisa, para mudar a rota, para pedir ajuda, para fazer uma entrega, é muito importante. Para finalizar, um ponto que eu gostaria de dividir são modelos. Ter um espelho de liderança, ter um espelho de referência, experimentar a vida, experimentar novos insights, estudar, nunca parar de estudar, porque o que eu tenho de 20 anos de projetos garante os meus 20 anos de projetos para frente? Com certeza não. Por isso, a gente segue estudando, eu sigo estudando, sigo entendendo, sigo compartilhando com vocês e eu sigo sempre pedindo ajuda de outros líderes para me orientar e também para eu aprender. Dica final, muito importante: se preocupar menos em adequar-se ao modelo e preocupar mais ou planejar mais em realizar a sua entrega de acordo com a sua estratégia, com o seu propósito e com a estratégia da empresa que você está ou do seu empreendimento para o resultado
para gerar valor. E aí, sem dúvida, ser mulher é ser empática, é ser firme, é ser assertiva, ser paciente, ser flexível, gerar a colaboração, gerar a inteligência coletiva e, claro, a firmeza é importante, sem aquela agressividade toda, mas, sem dúvida nenhuma, usar o que você tem mais de negociação, de social a seu favor. E cuidado, porque nós, como mulheres, temos um sabotador dentro da gente. A gente sempre quer uma aprovação de alguém, não é verdade? Então, por que não você, nessa confiança e segurança, realizar a entrega e, sem dúvida nenhuma, a gente vai querer uma aprovação, mas teste. Vamos lá. Vamos fazer acontecer. Bom, meus contatos estão aí na tela. Gostaria de agradecer a todos. Aqui está o meu currículo e alguns artigos que eu já fiz na Mundo PM. Fique à vontade, dentro da minha página tem os links também para você acessá-los e baixe o e-book da carreira feminina, né? Entre em contato com a gente da Hub Mulher, também o link está na minha página e aqui a bibliografia que eu utilizei dentro da nossa palestra e meus contatos ficam aqui. Muito obrigada, bom evento a todos e até mais.